Fala, terapeutas Lightworkers! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Marketing Zen. Meu nome é Robson Azevedo e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre lenda pessoal, propósito e terapia holística, beleza? E por que a gente vai falar hoje de lenda pessoal? Porque os insights e o que eu vou te trazer hoje aqui é baseado na minha percepção de um livro que eu tô lendo, que é esse aqui, chamado O Alquimista, de Paulo Coelho, que eu inclusive acabei ele hoje pela manhã, um livro muito bom, que fala de alquimia, mas muito mais sobre a busca pelo propósito real do ser humano. E para a gente começar esse assunto, antes da gente começar esse assunto, se você é terapeuta, psicólogo, está em busca de maiores resultados utilizando o digital, utilizando as ferramentas hoje de inteligência artificial, e se você é um terapeuta que busca mais resultados, prosperar no digital, sem você precisar ficar atendendo o dia inteiro, focando em lotar a agenda, né? E realmente viver das terapias de uma forma leve, atendendo pessoas que vão valorizar o seu trabalho, você vai se inscrever aqui no canal, tá? Primeira coisa, se inscreve aqui no canal, tá? Curte esse vídeo porque ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? E você vai clicar no link aqui embaixo onde tem o meu Instagram, eu, Robson Zen, e lá eu passo muito conteúdo sobre marketing zen, o marketing que ele é específico para terapeutas holísticos, ok? Feito isso, está inscrito, agora vamos lá para o nosso conteúdo. Olha ali o desenho da minha filha, Hannah, ali, ó. Ela fez ela, que menorzinha, colocou lá o número 5, de 5 anos, porque dia 8 ela fez 5 aninhos, e aí agora ela aprendeu a fazer as letras e os números, e corações e flores. Daí ela fez um desenho e deixou aqui para mim, grudou ali na parede, né? Ele vai ficar fazendo parte hoje do nosso grupo, do nosso vídeo. Bom, vamos lá. O que acontece, terapeutas, e o que seria a lenda pessoal? Lenda pessoal nada mais é do que o caminho que você precisa seguir e que sua intuição, o seu coração vai ficar berrando para você seguir aquilo, até você seguir aquilo. E isso pode demorar uma vida, pode demorar 2, 3, 10, pode demorar anos, né? E por que eu tô tirando um paralelo para falar muito sobre as terapias? Porque o que eu recebo hoje de terapeutas que falam: ah, Robson, as terapias é o meu propósito de vida e tarará. Mas eles não seguem o propósito deles. E aí eu vou te falar, vou dar um spoiler do livro do Alquimista, tá? Primeiro, para essa frase aqui, ó. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo, né? Isso aqui, para vocês terapeutas, não é nenhuma novidade, mas muitos terapeutas ainda estão fugindo da sua lenda pessoal. Muitos terapeutas ainda estão fugindo do seu propósito de vida. Por quê? Porque dentro do seu propósito de vida existe um caminho, beleza? Existe um caminho. E existe um caminho que não é linear, beleza? E a partir do momento que uma pessoa, seja ela terapeuta ou não, ela está a caminho da sua lenda pessoal, ela vai passar por dificuldades, por provações, para saber se de fato ela é digna de realizar esse propósito, e a realização desse propósito proporciona para ela contentamento, felicidade, prosperidade e etc. Só que para chegar nisso, existe um processo alquímico para que você realmente consiga viver esse propósito com plenitude. E a grande maioria dos terapeutas não aguentam passar pelo processo de provação da sua lenda pessoal. Por isso que muitas vezes, quando o terapeuta chega e fala para mim, ah, Robson, é o meu propósito de vida, eu já fico, vamos ver se é o seu propósito.
Porque na grande maioria das vezes o terapeuta ele tem dificuldade com marketing, 2, dificuldade em exposição, 3, dificuldade nas questões operacionais e tecnológicas, 4, crenças limitantes sobre precificação e a valorização do seu trabalho, e entre outras crenças e tabus e etc., que estão dentro da cabeça desse terapeuta, e quando ele começa de fato a atuar dentro da sua lenda pessoal, que é ser terapeuta, ele percebe que não é simplesmente chegar lá nas pirâmides do Egito, que nem o nosso amigo pastor ele percorre aqui, porque o que acontece, dando spoiler para vocês? O Alquimista nada mais é do que a narrativa de um pastor, né, que conduzia ovelhas e vivia caminhando nas cidades, né, um andarilho, até ele descobrir que ele tinha uma lenda pessoal de encontrar o seu tesouro. Né? Então, quando ele soube desse tesouro, ele passou por várias provações. Passou pela provação da cigana, que ele não acreditava no que a cigana estava falando, e aí ele saiu, né, da casa dessa cigana e depois encontrou um rei de um local, e esse rei tinha várias joias escondidas e provavelmente esse rei ele era alquimista, então ele passou por esse rei também passou algumas dicas para esse pastor. Depois esse pastor, na busca por esse tesouro, foi parar dentro de um oásis no deserto e teve que caminhar vários dias, semanas naquele deserto até chegar de fato nas pirâmides do Egito. O pastor ele foi roubaram as moedas que ele tinha, depois ele apanhou, depois ele quase participou de uma guerra de clãs que estavam acontecendo no meio do deserto, né? Então, o livro mostra um processo alquímico que esse pastor estava vivenciando até ele chegar de fato na pedra filosofal, no elixir da vida, que é a grande questão principal que muitos de vocês, terapeutas, psicólogos e etc., não conseguem passar. E não conseguem passar porque não têm a compreensão de que você precisa ser resiliente dentro do seu processo alquímico de lenda pessoal para que você consiga atingir os seus objetivos materiais e espirituais. Essa é a grande questão que faz com que, apesar de muitos terapeutas ajudarem as pessoas com essa questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade, a mesa radiônica e etc., mas muitos deles não conseguem passar por essa transformação pessoal de autoconhecimento. Por quê? Porque apesar de ser terapeutas, eles ainda estão presos a muitas coisas, né? Você que está assistindo a esse vídeo, né? Está preso a muita coisa que faz com que você não dê o seu máximo. Só que, para você chegar no tesouro, para você encontrar de fato o que é o propósito da sua vida e você fazer aquilo com vontade e contentamento, você vai precisar entrar num processo alquímico e ser resiliente, e investir tempo, e investir dinheiro, e investir a sua carne dentro da sua lenda pessoal, que muitos dizem ser o propósito como terapeuta, tá? Então, qual que é a grande chave que dá para tirar com o livro O Alquimista, tá? Que tudo que você sonha hoje na sua cabeça, que você tem como uma visualização do futuro que você quer, muitas vezes você tem um objetivo de estar num local, de ser uma pessoa, de fazer palestras, de ser admirado, de ter clientes que pagam bem você, de ter pessoas que engajam com você dentro das mídias sociais, e aí você faz uma live, aparece um monte de pessoas que gostam do seu trabalho. Isso é possível para todos vocês que são terapeutas psicólogos e estão vendo esse vídeo. O que acontece é que muitos de vocês travam porque existem dificuldades que
vendo de fora parece que é uma dificuldade insondável e insolúvel e que não dá e que é impossível, mas na verdade é uma crença sua e uma falta de conhecimento do fato de que se você está buscando aquilo e você sabe que o seu coração vibra naquilo que é o seu objetivo, a sua lenda pessoal, você precisa ser resiliente e fazer até dar certo. Se não, você só fala de propósito e ajuda as pessoas da boca para fora, porque quando é com você, você não consegue executar. E os terapeutas, de verdade, assim, deveriam ser o que mais busca, tá? O que mais como é que eu vou dizer? Os terapeutas deveriam ser os que mais têm afinidade com essa questão da alquimia e da lenda pessoal. O que não é o que acontece. Então, se você é um terapeuta que ainda, apesar de talvez já estar tendo resultado, mas você não está fazendo com vontade para ter ainda mais resultado, você está deixando de seguir a sua lenda pessoal. Beleza? E você, a partir deste vídeo, a partir de agora, precisa encontrar formas de aumentar os seus resultados, de sair muitas vezes de um ciclo de resultados estagnado que você tá e ir para uma próxima etapa. Beleza? Porque o processo da alquimia, ele é um processo onde você passa pela transformação, pelo refinamento do ser e do ego várias vezes. E o refinamento do ser e do ego, ele só vem com dificuldade, estagnação e ciclos repetitivos, né? Rubedo, albedo, nigredo. Ok? Se você não tiver consciência de que o seu caminho de resultado é baseado no seu processo alquímico da busca e resiliência da sua lenda pessoal, você vai ser como o dono da loja de cristais do livro. O dono da loja de cristais do livro, ele sabia que ele tinha a lenda pessoal de visitar, se eu não me engano, como é que é o nome do lugar? Visitar Alá. Visitar Alá, não, Alá era o deus deles. Enfim, o dono comerciante, pelo qual o pastor começou a trabalhar lá, ele tinha uma lenda pessoal de visitar o país, agora que eu não lembro qual era. E ele não seguiu a lenda pessoal dele. Logo, ele ficou numa vida estagnada ali, que tá bom para ele, e estagnado não significa que ele tinha prejuízo, mas a loja dele vendia somente o suficiente para ele sobreviver, para sempre, para a vida toda. E aquele comerciante, o que mais incomodava ele, não é que ele estava vendendo pouco na loja de cristais dele. Não era essa a dor desse comerciante. A dor maior dele é saber que durante todo esse período de vida, enquanto ele poderia fazer e tinha tempo para fazer, ele não fez a viagem que era a lenda pessoal dele, que era conhecer um outro país, né, que não era visitar as pirâmides que nem o pastor. Logo, naquele momento, o comerciante não tinha mais a possibilidade de fazer aquela viagem por N motivos, logo a lenda pessoal dele ficou adormecida e ele só poderia viver a lenda pessoal na próxima vida. Se você é um terapeuta que não deseja viver a sua vida pessoal, a sua lenda pessoal, ter mais abundância, ter mais prosperidade na próxima vida, e sim nessa vida aqui, eu indico que você comece a dar o máximo e realmente buscar o seu propósito de ter mais resultados exponenciais e os resultados materiais que você sabe que pode atingir utilizando do marketing para a sua aceleração, utilizando as ferramentas hoje que estão disponíveis para trazer pessoas para o seu trabalho. Esteja no mundo e não seja do mundo. Beleza, terapeuta? Bom, vou parar por aqui. Essa foi a reflexão que eu queria trazer para você sobre o livro Alquimista. E o que isso tem a ver com terapias, tá? E lenda pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, porque nesse canal meu intuito ele é um só: ajudar terapeutas na expansão do marketing
Me perdi. Não, não é isso. Ajudar terapeutas no marketing e na expansão mundial das terapias holísticas integrativas. Essa é a grande missão do meu trabalho como terapeuta e também como mentor de terapeutas e psicólogos. Beleza? Se inscreve, curte, aqui embaixo tá o link do meu Instagram para você visitar, Robson Zen. Lá eu passo vários conteúdos sobre o marketing Zen e as formas simples e acessíveis, diferentes do marketing convencional, para que você tenha mais resultado de venda. Venda serviços, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Tenha um ecossistema no digital que você consiga ter previsibilidade, consiga viver a sua lenda pessoal, consiga ter pessoas ali realmente buscando pelo seu trabalho e fazendo isso de forma estratégica e intencional. Beleza, terapeutas, Lightworkers? Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.